Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, como foi me dada a oportunidade de trazer a leitura da palavra do Senhor. E o nosso versículo se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, do 1 ao 10. Meus irmãos, essa é uma passagem muito conhecida dos irmãos, que fala sobre Moisés, a história do nascimento de Moisés e a sua jornada. Os irmãos bem conhecem essa história, que é muito importante para nós, pois podemos ver o cuidado de Deus na vida de Moisés. Quantas vezes a proteção do Senhor esteve sobre a vida dele, desde quando nasceu. O nosso Deus permaneceu do lado de Moisés, ele permaneceu com um propósito na vida de Moisés. E ele permanece o mesmo, né? Assim como ele foi com Moisés, ele permanece conosco. Ele tem um propósito na nossa vida. E o Deus que cumpriu na vida de Moisés é o Deus que cumpre em nossa vida. Deus, ele foi o auxílio e o escudo de Moisés. Nós devemos tomar um grande exemplo, pois Deus tinha um propósito na vida de Moisés muito antes de Moisés nascer, podemos dizer assim. E mesmo com aquela ordem que o rei tinha dado, né? Que fossem mortos todos os meninos que nascessem, isso não impediu que Deus realizasse o propósito dele na vida de Moisés para com o povo de Israel. Isso não foi uma barreira para que Deus realizasse o propósito que ele queria na vida de Moisés. Deus, ele se utilizou de uma grande mulher, que é Joquebede, que é a mãe de Moisés, teve aquela sabedoria de colocar aquela criança no rio, também confiando no Senhor, tendo fé no Senhor, que o Senhor ia fazer algo, que o Senhor ia proteger o filho dela, né? Porque ela não sabia o que ia advir no final daquele rio, né? Algum animal poderia comer aquela criança, mas ela confiou no Senhor. Então nós podemos tirar muitos exemplos, a fé no Senhor, a confiança em Deus, podemos tirar daí a fidelidade do Senhor para conosco, a proteção de Deus para com o seu servo. E é muito importante essa história, meus irmãos. É muito rica essa história de Moisés. Deus, ele é lindo, ele é um Deus maravilhoso e nada, meus irmãos, impede Deus agir na nossa vida. Vem as dificuldades, né, que nós passamos, pode se levantar, é como se diz, pode se levantar o espírito do governador, mas aquilo que Deus tem para realizar, não há nada que impeça. Muitas vezes nos achamos pequenos e a nossa dificuldade muito alta, né? Ou muitas vezes queremos realizar algo e nos achamos pequeno. Ah, Senhor, quem sou eu? Muitas vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro, dizemos assim, eu não tenho condições, Deus. Não tenho condições. Mas Ele é o Deus que possibilita, né? É o Deus que faz acontecer. Então, Ele tem um propósito na vida do seu servo. Ele faz esse propósito acontecer em meio às dificuldades, em meio às batalhas, em meio a tantas coisas. Ele faz acontecer, né? E Ele mostra a sua fidelidade. Então, meus irmãos, só podemos tirar disso a grande fidelidade do Senhor, a proteção de Deus, né? E podemos crer que Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Joquebede, ele utilizou a irmã de Moisés, Miriam, ele usou a filha de Faraó. Então ele tem muitos meios para usar para conosco. Quando muitas vezes nós nos achamos em momentos, Senhor, e agora? Como é que vai ser? Mas o Senhor, ele tem seus meios de trabalhar.
A proteção de Deus na nossa vida ela é constante. O cuidado do Senhor para conosco é lindo, meus irmãos. Então, o nosso título da lição é Deus protege. Então, essa é a nossa maior verdade. Deus, Ele protege os seus. Ele está presente com os seus em todos os minutos de nossas vidas. Ele está presente. E aquilo que Ele tiver de realizar na minha e na vida dos irmãos, Ele vai realizar. Aconteça o que acontecer, levante-se o que se levantar. Deus, Ele é maior que tudo. Amém, meus irmãos?